dia você se vê negociando o inegociável. No outro dia, você se vê se desrespeitando. E no outro, você se perdeu. E esse é o risco da perigosa validação externa. E o problema de você querer ser validado pelo outro o tempo todo é que você não sabe qual é a sua verdadeira validação. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Julia Camargo e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre validação. E se você já se interessou pelo assunto, curte o vídeo, deixa o seu joinha, compartilha, se inscreve no canal e esteja sempre por dentro das novidades. E, gente, eu acho incrível como algumas pessoas romantizam a validação. Seja validação acadêmica, seja validação de pessoas. E eu acho incrível mesmo de verdade, como poucas pessoas, ou pelo menos pessoas que eu conheço, conversam sobre isso, porque coisas que falam sobre seres humanos, coisas que falam sobre pessoas, a gente não quer conversar. A gente prefere jogar tudo debaixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Só que a questão é, a validação, ela vai te minando aos poucos. E hoje a gente vai conversar como isso se constrói desde a sua infância. Eu vou usar o exemplo de um personagem fictício, ou personagem fictícia. Vamos supor que o nome dela seja Joana. Então, Joana é uma criança, Joana tem seus pais ali, e desde criança, Joana não se sente vista pelo pai e pela mãe. E a única forma de Joana chamar a atenção dos pais é tirando boas notas. Ou seja, Joana tira boas notas, Joana se esforça para ter boas notas. Então, Joana vai lá e tira um 9,5, um 10 em tal matéria e chega para os pais. Mãe, pai, tirei essa nota. E os pais ficam admirados com a inteligência de Joana. Da primeira vez. Aí no segundo mês, Joana tira lá um 10 e outro 10. E Joana pensa, cara, é agora que realmente eu vou receber um prêmio dos meus pais, um parabéns diferente. Joana chega e fala assim, mãe, pai, tirei 10 e 10. E os pais de Joana falam, legal, filha, legal. E não é a reação esperada que Joana estava desejando. Ou pelo menos, isso quando eles não falavam não fez mais do que sua obrigação. E Joana se sentia sem chão, porque, cara, eu me esforcei, fui lá, tirei 10 e mesmo assim, inconscientemente estava na cabeça dela. Eu não consegui chamar a atenção dos meus pais. Eu não consegui isso. E mais pra frente, quando Joana já é jovem, ela entra em um relacionamento onde ela também não se sente validada por quem é e também não se sente amada, justamente porque Joana, pelo menos até antes de conhecer, ela tinha uma vida social estável, só que quando ela começou a se relacionar com essa pessoa, ela viu a necessidade de mudar todas as necessidades dela para as necessidades dele. Então, Joana simplesmente vive a vida buscando a validação de seu parceiro. E mais pra frente, quando Joana termina o relacionamento, ela tem uma amizade e essa amizade, ela tem um estilo de vida totalmente diferente de Joana. E Joana, para acompanhar essa amizade, acaba mudando o estilo de vida dela completamente, radicalmente. Só pra entrar no círculo de amigos dessa pessoa, porque ela quer muito ser amiga dessa pessoa e ela acaba meio que mudando totalmente o estilo de vida dela. Vocês viram que essas três situações da vida de Joana, elas têm uma coisa em comum? Sabe qual é a coisa em comum? Em meio à relação com os pais, a relação com a amiga, com o amigo, sei lá, e a relação com o parceiro amoroso dela, ambas Joana teve que cortar parte de si. Ou pelo menos, na verdade, ela nem sabia quem ela era. Porque ela não sabia quem ela era. Ela estava o tempo todo vivendo o que as pessoas do outro lado queriam. Então, se os pais dela queriam que ela tirasse boas notas, Joana lá e tirava. Se o parceiro dela queria tal coisa em relação a tal coisa, não tô dizendo que você não deve agradar a pessoa que você está se relacionando. Sim, você deve. Sim, você deve manter uma relação de respeito. Mas Joana não mantinha nem um pouco de vida própria
Então, mesmo que o relacionamento fosse saudável, ela se moldava totalmente por esse relacionamento. E na relação com a amizade dela, ela simplesmente mudou o estilo de vida dela todinho para poder se encaixar nessa amizade. Ou seja, quando você espera a validação do outro, você não sabe quem você é. Você não consegue se ver. Você não consegue se enxergar com os olhos reais de quem é você. Você consegue se ver apenas pela lente do outro. E qual é o perigo de quando você se vê com a lente do outro? Porque o outro, ele pode ter o pensamento que quiser de você. Um pode te dizer, você é muito legal, e o outro, você é muito chato. E afinal, o que você é? Por isso a necessidade de você se conhecer. Porque você não pode se moldar pelo que as pessoas acham que você é. Porque vai chegar um dia que você vai cansar de se moldar nas expectativas das pessoas. Você vai cansar de ser quem as pessoas querem que você seja. E você vai pensar, quem sou eu? Na verdade, você vai pensar, quem sou eu sem a visão das outras pessoas? Você não vai saber. Porque se as pessoas disserem você é A, você vai acreditar. Se as pessoas disserem você é C, você também vai acreditar. Só que essa é a questão. Quando você cria autonomia emocional, quando você sabe lidar com seus sentimentos, lidar com suas frustrações, meio que independente qual seja a opinião do outro sobre você, seja boa, seja ruim, isso não te afeta num nível emocional tão grande, porque você cuida da própria vida, você tem uma vida. A Joana não tinha vida em nenhuma das 3 relações. Não houve problema se relacionar, mas o problema é quando você não tem uma vida. O problema é quando você não sabe quem você é. Porque só é capaz de se relacionar com família, parceiro e amigos quem sabe quem é. Quem se conhece de verdade. Quem coloca os pés no chão e diz, cara, essa sou eu, independente do que você pense. Entendeu? Eu tava pensando uma coisa muito interessante esses dias, que era o seguinte, quando você não tem espaço para discordar em algo, em uma relação, provavelmente essa relação não é para você. Provavelmente essa relação não serve para você. Porque quando você não tem espaço para não concordar com algo, sempre tem que estar se moldando, algo está errado. Porque em qualquer tipo de relação, tem que ter o espaço para discordar. Em amizade, em relacionamento familiar, tem que ter espaço para discordâncias, porque isso é saudável. O que não é saudável é desrespeito. Mas um concordar com algo, o outro não, isso é saudável. Só que, se eu pudesse te falar conselhos, agora vamos para a parte dos conselhos, para você sair disso de figurante da própria vida, para não protagonista, nessa conversa de protagonista, mas sim líder da própria vida, eu te diria, construa uma vida e construa autonomia emocional. Nós temos um vídeo aqui muito interessante no canal sobre autonomia emocional e como você pode construir autonomia emocional. É só procurar, vai estar em algum lugar aí, eu vou tentar deixar no link da descrição. Só que, cara, quando você se vê em um ponto que ou você decide quem você é e quando você realmente salva a sua vida, você deve escolher os dois. Porque se você escolher a validação, o caminho disso é você nunca se encontrar. É sempre você ver você pelo olhar do outro, entendeu? Então se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, compartilha e curte. Beijo, tchau!